vou fazer de cá, depois eu faço de cá para vocês verem, tá? Insisti muito na mandíbula com até com vocês, uma punção. Sigo a oclusal dos dentes, não foi isso que eu ensinei para vocês? Penetro aqui na parte medial da mandíbula. Nesse trajeto, estou anestesiando o quê? Bucal, lingual e alveolar inferior. Então, nesse trajeto, eu tenho que depositar o anestésio. Só que eu falei para vocês que posso ter inervação do plexo o quê? Cervical. Então, às vezes eu tenho que complementar na vestibular. O professor Rubens gosta de outra técnica, que ele falou na sala de aula, com duas funções. Não foi isso que ele ensinou lá? Qual que é a diferença? Ele faz um pouquinho mais vestibularizado aqui. Não é isso que ele ensinou? Então, quando ele anestesia vestibularizado, o que ele está anestesiando? Bucal. Nervo bucal. Aí ele vai aqui no pré-molar do lado oposto e vai em direção ao alveolar inferior. Ele vai anestesiar o que aqui? Alveolar inferior e lingual. Então, com duas funções para anestesiar o que? 3 nervos. O que você vai usar? O que você quiser. Tá? Todos são técnicas anestésicas. Tá bom? Usa um em um paciente, usa outra no outro. Tá? E vê que vocês mais se adaptam. Tudo bem? Vou fazer para cá para o pessoal entender o que eu falei. A técnica que eu mais orientei vocês é a seguinte, ó, segue a oclusal dos dentes, não é isso? Penetra na parte mesial do dente e começa o quê? A infiltrar o anestésio. Por quê? Nesse trajeto aqui eu vou estar anestesiando o quê? Bucal, lingual e alveolar inferior. E às vezes complementar onde? Na vestibular. Tá bom? Por causa do plexo cervical. O professor Rubens gosta de fazer como? É uma outra técnica. 2 funções para 3 nervos. Ele faz uma infiltração um pouquinho mais vestibularizada para anestesiar o quê? Bucal. Nervo bucal. Tá? Depois ele remove, vai lá na região do premolar do lado oposto e vai em direção ao forão mandibular, nervo alveolar inferior. Vai anestesiar o quê? Lingual e alveolar inferior. Ok? Alguma dúvida ou não? Tranquilo até agora? Bom, era nesse aqui, não era esse aqui. Bom, eu ensinei uma outra técnica para vocês. Qual que é essa técnica? Coloca o dedo aqui, ó, na articulação, abra a boca para localizar o côndilo. Ensinei ou não ensinei? Então, ó, meu dedo está onde? No côndilo. Vou mostrar de cá, depois eu mostro para vocês. Qual que é a minha referência agora? Cúspide palatina do molar superior. Meu dedo está aqui no côndilo. Entro na cúspide do molar superior, ó, do segundo ou terceiro molar, último dente da maxila, e vou em direção ao côndilo. Estou indo em direção ao quê? Ao meu dedo. Então, ó, coloquei o dedo, a agulha tem que estar em direção ao quê? Ao meu dedo. Por quê? Se eu entrar na cúspide palatina do molar e indo em direção ao côndilo, tá? Eu vou anestesiar que nervo aqui? Mandibular. Então eu vou anestesiar o tronco aqui, ó, troncular, antes de formar os ramos do que? Bucal, lingual e alveolar. Então vai estar anestesiando o que? Bucal, lingual e alveolar. Aqui, ó. Meu dedo vai estar onde? No côndilo. Entro aqui na cúspide palatina do molar superior e vou em direção ao côndilo. Qual que é a minha referência? Não estou vendo o côndilo? É meu dedo. Por isso que meu dedo tem que ficar onde? No côndilo. Tá? Para que não enxergue. Como é que chama essa técnica? Go Gates. O professor Rubens vai ter ensinado outra técnica para vocês. Vou mostrar de cá, depois eu mostro para vocês aqui. O paciente, por algum motivo, pode chegar com trismo, dificuldade de abrir a boca. Tá? Então eu consigo fazer qualquer técnica que eu ensinei para vocês, pelo oclusal dos dentes, e no pré do lado oposto, tem jeito? Então tem que fazer uma técnica usando a boca o quê? Fechada. Como é que chama a técnica? Alguma coisa. Vazirane aquinose. Tá?
Vazirane Aquinones. Então, como é que eu vou fazer isso? Olha só, tem um afastador, pelo menos a bochecha eu consigo afastar. Vocês conseguem ver isso? Tem um lábio aqui, eu afasto com o afastador. Vou enxergar o quê? Os dentes superiores, tá vendo aqui? Então, ó, sigo a face vestibular dos molares superiores, indo em direção à mandíbula. Então, ó, vou penetrar na face mesial e vou em direção ao forame o quê? Mandibular. É possível anestesiar? Tá vendo lá que é possível? Sigo a face vestibular dos molares superiores, estou indo em direção ao forame o quê? Mandibular. É possível anestesiar? É possível anestesiar? É possível? Então, com a boca fechada dá para anestesiar? Dá para anestesiar. Tá joia? Posso complementar na vestibular. Nesse trajeto vai anestesiar o quê? Bucal, lingual e... Então, ó, para mandíbula, pelo menos 4 técnicas você já sabe. Com uma punção, 2 punções, Golgates e Vazirane Aquinones. Tá beleza? Difícil, mas tá bom? Tudo bem? Então mandíbula, pelo menos 4 você já sabe. Agora olha só, eu posso fazer qualquer técnica dessa e não ter o resultado o quê? Totalmente efetivo. O que eu falei para vocês? Quando não dá o resultado totalmente efetivo, vou fazer o quê? Técnicas complementares. Quais são elas? Se for só na mucosa, em torno do dente, é o quê? Circular. Se eu tiver que fazer, ó, entre o osso e o dente, aqui, ó, como é que chama? Intraligamento. Tá certo? Eu posso ter que fazer entre os 2 dentes aqui, ó. Intraseptal. Mas pode ser entre raízes, que tem um septo também? Pode. Então é entre o quê? Redicular. Ou intraseptal também, que tem um septo aqui, tá? E no livro está descrito outra técnica, é o seguinte, ó, faço uma janela, como é que tá aqui, ó, tiro a cortical vestibular, exponho a medular e faço intraóssea. Então é uma outra técnica, intraóssea. Então eu posso fazer circular, intraligamentar, intraseptal, intraradicular ou intraseptal, de que se fizeram, e intraóssea. E intrapulpar. Obrigado por ter lembrado. Intraóssea é como se a gente tivesse tirado essa janela óssea aqui e expulsou o osso medular. Eu vou anestesiar próximo à raiz do dente, certo? Dente com pulpite aguda, difícil de anestesiar, posso usar essa técnica, tá? Intraseptal, ó, entre os dentes ou entre as raízes, né? Pode ser intraradicular também, tá? Então, olha só. Se eu escolho qualquer técnica, ó, função única, 2 punções e tal, e não for tão efetiva, o que vocês vão fazer? Técnicas complementares. Por que eu falo isso? Às vezes eu chego aqui na cirurgia, tem uma mesa cirúrgica com 10 tubetes anestésicos para fazer um dente. Você acha que tem sentido? Não. Tem algum erro aí, tá certo? Ou o paciente é muito especial, ou o cara não está sabendo a técnica o quê? Correto, tá certo? Que a gente pode fazer com bem menor quantidade de anestésico, tá? E eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui então. Já que vocês estão querendo estudar a prova, vou anestesiar aqui, ó, alveolar inferior. Estou anestesiando o alveolar inferior. Quando é que eu estou anestesiando? Alveolar inferior. Quando eu anestesio o alveolar inferior, qual região que está anestesiada? O nervo alveolar inferior, só ele. Nervo alveolar inferior. Que região que está anestesiada? O que mais? Tudo bem, mas eu te perguntar específico. Um nervo específico. Nervo alveolar inferior. Se eu anestesia o nervo alveolar inferior, qual região está sendo anestesiada? Alveolares posterior. Um de cada vez, gente. Cara, vocês já sabem isso. Vamos lá. Olha só, então eu vou mostrar, vocês vão me falar.
Ele está entrando aqui, não está? Alveolar inferior. Ele está passando aqui na mandíbula, dentro da mandíbula? Ele está passando aqui, não está? Onde que eu anestesiei? No forame. Ele está dentro do osso aqui. Ele está inervando os molares? Beleza. Aqui ele vai virar o quê? Mentual e Incisivo. mas ele está ramo final do alveolar? Então se eu estou anestesiando o alveolar aqui, você acha que está anestesiado? Tá. Então olha só, então quando eu anestesio o alveolar, está na verdade anestesiando o quê? Molares, pré-molares, caninos e incisivos. E que é a região mais? Do mentoniano. Qual que é a região do mentoniano? Mucosa vestibular de pré-molares, caninos e incisivos e lábio inferior do lado anestesiado. É ou não é? O que não está anestesiado aqui? Mucosa vestibular de molares, porque qual nervo? Bucal. E a face o quê? Lingual. Entendeu? Ou não? Tranquilo? Tá vendo que a pergunta é simples, vocês sabem, mas dificultam? Então é simples. Então se eu anestesiei aqui, troncular, aqui ó, regional, do alveolar, o que vai virar aqui? Está anestesiado tudo que está passando dentro do osso. Então vai ser o quê? Molares, pré-molares, caninos e incisivos. O mentoniano é ramo dele? Então vai estar anestesiado o quê? Mucosa vestibular e lábio inferior do lado anestesiado. Beleza? Mucosa vestibular só dos pré-molares e caninos e incisivos. Porque os molares vão ser o quê? Nervo bucal. Tá bom? Alguma dúvida ou não? Tá claro? Beleza. Na maxila, esse eu já falei 1 milhão de vezes, nem 1000. Não tem como vocês errarem isso, pelo amor de Deus. Qualquer dente da maxila, como é que é anestesiado? Vestibular, ciclo paralelo ao longo eixo do fundo de sulco. Quanto que eu vou entrar de agulha aqui? O tamanho da raiz, que é 2/3 do tamanho do dente, ou do tamanho da coroa, do jeito que vocês quiserem falar, beleza? Só que eu tenho que lembrar, quando eu afasto o lábio, o fundo de sulco já está quase na metade do que? Do dente. Então eu vou penetrar muita agulha. Mostrei para vocês na aula lá com os modelos, com as peças molhadas lá. Na região anterior, se eu penetrar muita agulha, pode sair aonde? No lábio, na fossa aqui, nasal. Pode ou não pode? Então eu vou penetrar muita agulha? Não. Então na parte vestibular como é que é? Paralelo ao longo eixo do dente. Complemento na região do palato. Agora o que? Perpendicular ao longo eixo do dente. Entro pelo ângulo da boca, vou em direção ao dente que eu quero anestesiar. Vou anestesiar o que? Perpendicular ao longo eixo do dente. Cara, isso aqui eu já falei milhares de vezes, não é possível. Agora, o professor Rubens falou para vocês lá, ó. Vou extrair um segundo ou terceiro molar superior. Pode ser que a bochecha me atrapalhe, o cara não abra a boca de forma adequada, eu tenho dificuldade de entrar o quê? No longo eixo do dente, não tem? Ele falou para vocês. Posso entrar como na região posterior? Beijo o dente do lado que eu quero anestesiar, entro 45 graus em relação ao dente, até no ápice do dente que eu quero o quê? Anestesiar. Posso entrar em 45 graus aqui no dente posterior? Posso. Por dificuldade de entrar o quê? No longo eixo do dente. É uma variação da técnica? É. O professor Rubens falou isso lá? Então eu posso entrar o quê? 45 graus. Tem alguma dúvida na maxila? Não é possível, gente. Professor, nas palatinas e palatino maior, o senhor delimitar aí a região que ele atinge, quando a gente tem a técnica que a gente anestesia um dente único, para complementar e região. Tá. Se eu fizer aqui, ó, na região do segundo molar superior, provavelmente eu vou estar perto do forame, tá? Se eu fizer no forame, o próximo a ele, palatino maior, ele vai anestesiar o quê? 2/3 do palato, daquele lado, né? Tá certo? O terço anterior é o quê? Naso palatino. Tá certo? O que eu pedi para vocês não fazerem muito posterior, por quê? Palato mole. Por causa do palatino menor, né? Vai anestesiar o palato mole. Então o paciente tem aquela sensação de não estar respirando e tal. Então a gente sempre vai fazer o quê? Infiltrativa. Na vestibular, longo eixo do dente. No palato, perpendicular ao longo eixo do dente.
próximo ao dente que eu vou trabalhar. Ou fazer a restauração, fazer a periodontia, ou fazer a extração. Tranquilo? Por quê? Eu falei para vocês que em maxila quase que a gente não vai ter o quê? Problema, porque o osso aqui é o quê? Esponjoso, ele absorve bem o anestésio. O nosso problema é aonde? Mandíbula. Então vocês vão ver que é bem mais difícil. Por que é mais difícil? Aqui é um osso o quê? Fixo, não é? Então, olha só. Se eu pegasse um fósforo no dente desse aqui não é fixo. Se eu segurar no alvéolo, ó, vai mexer o quê? Só o dente. Se eu pego na mandíbula, não tem articulação. Então, mesmo eu fazendo força só nesse dente, está vendo que está mexendo aqui na articulação? Isso incomoda ou não o paciente? Um monte. Porque você não anestesia a articulação. Às vezes não está sentindo dor no dente, mas está sentindo dor aonde? Na articulação. Entendeu? Por isso que é mais difícil trabalhar na mandíbula. Tá certo? O osso é o quê? Cortical. A absorção dele é o quê? Menor. Tá certo? Por isso que você sempre vai fazer o quê? Regional. A não ser que você tenha um problema periodontal, né? Aí não tem mais tábua vestibular, aí você pode fazer o quê? Infiltrativo na região. Tá? Mas hoje você já tem condições de pensar nisso aí. Tá certo? Bom, então é o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão me respondendo. Vocês vão anestesiar ou não? Provavelmente vocês vão estar comigo lá no semestre que vem. Espero que estejam, né? Todo mundo. Então quem tiver vai anestesiar, né? Então olha só. Vou usar a técnica que eu ensinei para vocês. Estou infiltrando aqui. Aí o paciente fala que está doendo um monte, está doendo bastante. O que pode estar causando essa dor no paciente durante a infiltração anestésica? Rapidez na infiltração, porque a gente tem que infiltrar o quê? Devagar, lentamente. Qual outro fator que pode levar o paciente a sentir essa dor? O vaso nem tanto, ele pode ter uma superdosagem, mas dor até que ele não vai sentir tanto. Hã? O osso também não. Mas o tubete aqui, ó, ele pode estar o quê? Contaminado. Contaminado com o quê? Ele pode estar vencido, pode não estar. Então é difícil a gente ter o hábito de pegar o anestésico e olhar o quê? A validade. Que deveria fazer isso, né? Pegar o tubete e ver a validade. Outra coisa que pode acontecer. Na cirurgia, a gente pega esse tubete e deixa dentro da solução com álcool. Ele pode entrar o álcool aqui dentro? Pode. Esse diafragma pode estar alterado. O êmbolo pode estar alterado e pode absorver um pouco de quê? De álcool aqui no tubete, tá certo? Então, durante a infiltração, se esse tubete estiver contaminado, eu posso ter problema? Posso ter problema. Então, se estiver doendo, eu tenho que orientar, eu tenho que acreditar no paciente e fazer o quê? Trocar o tubete. Então, não insista em infiltrar esse tubete. Ele pode estar com algum problema, tá certo? Outra coisa que eu orientei a vocês, que é o seguinte: enquanto vocês estiverem comigo ou com o professor Rubens, vocês vão usar o quê? Pomada anestésica. Lembra que eu falei que você ganha o paciente na anestesia? Porque se não sentir dor durante o processo anestésico, na cabeça dele ele não vai sentir dor o quê? Durante o procedimento. Agora, se durante a anestesia ele já está sentindo dor, imagina quando você tiver ao fazer o procedimento. Então você vai usar a pomada anestésica para quê? Diminuir a dor que o paciente está sentindo. Então aqui a gente sempre vai usar o quê? Pomada anestésica. Pode ser que você tenha outro professor de cirurgia para frente aí que não goste, porque acha que contamina e tal, você vai ver para frente algumas coisas. Mas enquanto você estiver comigo, você vai usar o quê? Pomada anestésica, tá? Sim, faculdade que dá tudo. Bom, vamos lá. É o seguinte. Uma situação é essa, né? A outra, vamos lá. Eu vou infiltrar aqui, ó, e o paciente reclama que está com muita ardência, está queimando o tecido. O que você acha que pode ser? Hã? Hã? Não. Mesma situação, o tubete pode estar o quê?
vencido ou contaminado. Porque o pH do anestésico, ele já é o quê? Ácido. Então o paciente pode sentir uma pequena ardência, não é? Mas se tiver exacerbada, o que causa isso? Ou está vencido o anestésico, ou o tubete está o quê? Contaminado. Tá certo? Vou fazer outra situação, ó. Fiz a infiltração aqui. Aí no outro dia o paciente te liga e fala assim, ó, não estou conseguindo abrir a boca, porque está doendo demais. Está com trismo. O que pode ter levado o paciente a ter trismo? Pode ser, ter uma hemorragia. O que mais? Geralmente acontece. Infecção é uma delas também. Mas o que é mais comum? Lembra que eu falei, não sei se eu falei com vocês, mas quando eu estou infiltrando, eu posso encostar na tábua óssea? Quando eu fico encostando toda hora na tábua óssea, o que acontece com a ponta do... Ela vai estar torta assim, ó. A pontinha aqui, ó. Tá certo? Vai estar torta. O que acontece? Quando eu tiro, o que acontece? Vai rasgar o músculo. Não vai estar no meio do músculo? É pterigoide aqui? Então eu estou lacerando o músculo. Então quando você vai infiltrar e você vê que a sua agulha ela já está dobrada a ponta, você vai insistir em fazer anestesia com ela? Tem que trocar, tá? Parece uma coisa básica, não parece? Mas vai passando o tempo, o cara fica com preguiça de trocar. Eu não entendo isso, né? Fica com essa limitação para trocar. Então, se tiver alguma dobra na sua agulha, você vai fazer o quê? Tira e coloca outra. Você vai ter menos problema. Estou perguntando isso porque vocês vão anestesiar. Para saber o que vocês vão fazer. Vou te dar outra situação aqui. Você anestesiou, aí no outro dia o paciente te liga e fala assim, ó, doutor, essa anestesia foi boa demais, está até agora anestesiado. O que você vai fazer? Hã? Você espera. Agora você fala para o paciente esperar 3 meses, é meio diferente. Então você tem que orientar o paciente que vai voltar, mas demore. Vai demorar. Fala logo 3 meses, 4 meses. Não fale para o paciente que é 1 semana, porque às vezes não volta em 1 semana, tá certo? E se não voltar em 1 semana, o que você vai falar? Então já dá um quadro o quê? Pessimista. Já fala que é 3 meses, tá certo? Já tem que enfrentar o problema. 3 meses. É esse outro detalhe que eu quero falar. O paciente que teve esse problema, você tem que orientar que vai voltar, tá certo? E esse cara tem que estar voltando ao seu consultório toda semana. Você tem que acompanhar ele. Por que eu falo isso? Eu trabalho no Tribunal de Justiça. Eu respondo alguns pareceres de processo contra cirurgião dentista. Por que geralmente o cara entra na justiça? Porque o dentista abandona o paciente. Então, teve problema, você tem que dar um jeito de resolver o problema. Isso é mais barato para você do que você abandonar o paciente. O cara vai te ligar um monte, mas atende ele todas as vezes. Vai lá no meu consultório. Na outra semana ele fala, ó, aqui tá meio formigando. Cara, beleza demais, vai voltar, 100%. Tá dando um choque, cara, bom demais, o negócio vai voltar. Entendeu? Você tem que estar conversando com o paciente. Tá certo? Só no caso da agulha, né? Uma agulha, se ela rasgando. Nesse caso que tem outra coisa. Analgésico, anti-inflamatório e bochicho com água morna e sal. Tá certo? Compressa morna para melhorar. Mas com analgésico anti-inflamatório geralmente resolve. Tá? Outra coisa que vocês têm que fazer. Por que eu sei que volta? Eu opero toda semana trauma de face, fratura de mandíbula, às vezes algumas destruídas, com lesão importante do nervo. Esses casos voltam à sensibilidade. Não é possível ser um cara tão azarado que com uma agulha dessa espessura você vai cortar o nervo inteiro do cara e ele não vai voltar a ter sensibilidade. Só se você for um cara assim, super azarado, tá certo? Porque volta. Tá? A gente faz a ortognática, separa a mandíbula, encosta no nervo, fica parestesiado? Fica. Com 3 meses volta. Tá? Não é possível que uma agulha dessa que você vai ter o azar do cara ter uma parestesia permanente. Então volta.
Agora, qual nervo que vai te dar trabalho? Lingual. Lingual, em vez de você falar 3, você fala 6. Porque o lingual demora mais para voltar. Tá bom? O lingual é mais demorado para voltar. Tá certo? O que você vai fazer? Orientar o paciente que vai voltar. Vai medicar ele. Se for nas primeiras horas, você pode fazer corticoide, que protege o nervo contra o edema. Tá? Dexametasona 4 mg, de 8 em 8 horas. E associa aí um reparador neurológico, né? Complexo vitamina B12. Aí pode ser o que você quiser. Dex, citoneurin, núcleo SMP, etna, o que vocês conhecerem aí, vocês podem passar para o paciente, tá certo? Para ajudar na reparação neurológica. Tranquilo? Espero que não aconteça, né? Mas tem chance. Bom, outra situação aqui. Lembra que eu falei para vocês tomarem cuidado, evitar muito ir muito para lateral? Porque eu posso anestesiar o quê? Glândula parótida. O que passa lá dentro? Ramos do nervo facial. O que o paciente vai sentir? Paralisia facial. Por que lá no livro, se vocês foram ler o capítulo lá, o Malamed fala para você suspender o tratamento? Você acha que altera para você alguma coisa no tratamento se o cara está meio paralisado o rosto? Atrapalha sem quê? Por que ele fala que tem que suspender o tratamento? O que vocês acham? Simplesmente por uma questão psicológica do paciente. Se ele vê que o rosto dele está metade paralisado, o que ele vai achar que está acontecendo com ele? AVC. Ele acha que está dando um derrame. Entendeu? Você convencer com ele que é o anestésico é difícil. Então, geralmente, o cara não vai ter condições de continuar o tratamento. Então, você fez a anestesia, você viu que o olho dele está com um pouquinho de dificuldade de fechar, que o lábio dele não está mexendo. Você já fala pro cara, ó, fiz uma anestesia um pouquinho mais potente. Entendeu? Então, você não sentir nada. Então, esse lado seu vai ficar um pouquinho assim, sem mexer e tal, mas vai voltar daqui 2 horas. Já avisa. O cara não vê que não está fechando o olho. Entendeu? Avise antes. Lembra que eu falei para você? Tudo que for acontecer, avise antes. Tá? Passou a coisa do anestésico, passa a paralisia. Tá? O que causa geralmente lesão permanente do facial? Lesão viral e mudança brusca de temperatura, porque ele é um nervo sensível à mudança brusca de temperatura. Por isso que sua mãe fala assim, não sai no frio, só você entorta o rosto, entorta mesmo. Tá? Sua mãe bebe coca gelada, não? Tá certo? Porque pode dar paralisia. Aí nesses casos aí tem que fazer fisioterapia, aí já é mais canseira para resolver. Tá? Mas pode acontecer. Tá bom? Bom, e para finalizar aí, eu falei de algumas consequências locais, existem inúmeras. Tá? Eu só estou fazendo as perguntas e fazendo essas colocações para que você se lembre que não é um efeito inócuo quando você está fazendo o quê? Anestesia. Você pode ter alguns problemas e você tem que ter a capacidade de resolver os problemas. Tá? O que é mais comum aqui, ó, que a gente pode ver de sistêmico é o seguinte: ó, eu faço a infiltração anestésica, o paciente começa a queixar de tontura, cefaleia, conversa meio arrastada. O que você acha que pode ser? Posso estar fazendo infiltração aonde? Dentro do vaso sanguíneo. Então eu tenho uma superdosagem. A superdosagem ocorre em 2 situações. Ou eu faço o anestésico dentro do vaso, é uma grande quantidade de forma rápida, ou eu posso fazer superdosagem da forma que eu falei para vocês. Uso 10, 12 tubetes num paciente e vai absorver essa medicação, não vai? Mesmo que não seja no vaso diretamente, imagina essa quantidade de anestésico sendo absorvida, tá? Então o paciente pode ter alterações de superdosagem. O doutor Lucas está chegando. Você é monitor ainda de cirurgia, anestésico? É? Então tá beleza. Bom,
Então é isso aí, gente. Aula que vem, então, a gente vai